Olá senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Lobo da Planície e como tema de vídeo eu vou falar dos prazeres do homem moderno. Certo, para falar desse assunto eu preciso dividir em duas categorias: os homens que estão dormindo e os homens despertos. Começando pelos homens dormindo, esses homens eles estão no jogo, né? Como vamos se dizer, o pessoal da comunidade. Eles estão lá, eles vão estar se divertindo, buscando sempre agradar as mulheres para conseguir aquele bem bom, né? Como diz o filósofo Piton, tudo que o homem faz é para ter aquilo que está no meio das pernas. Bom, esse cara, ele vai comprar um carro, ele vai fazer uma tonagem no carro para pegar a mulher. Esse cara, ele vai ir numa balada para pegar a mulher. Esse cara, ele vai ir num show para pegar a mulher. Então, essa é a vida do homem que não tá desperto. Vai ter um homem que não tá desperto, é de uma igreja, ele vai ser um cara mais contido, mas ele ainda vai fazer com que as diversões dele girem em torno de um futuro, ele se casar com uma mulher. Então ele vai treinar, vai ser um cara mais forte, vai buscar ter mais dinheiro para se casar. Então o homem desperto gira em torno desse núcleo. Ele vai falar: não, eu faço isso por mim, mas no fundo a gente sabe que isso não é por ele. Não é por ele. E agora, dos homens que estão despertos, aí é uma ampla gama, você consegue botar muito mais profundidade. Por quê? Porque essas diversões, esses prazeres não giram mais tanto em torno da área sexual. Então o cara que ele vai estar ali montando um carro e tunando, vai ser pro agrado dele, para sentir o ronco do motor, para pegar uma reta, para acelerar, pro cara se divertir. Ele não vai estar focando em agradar um certo público, trazer para dentro do carro dele e enchanho depois, entendeu? Entendeu? O cara que ele tá desperto, ele vai ter o carro dele para diversão dele, por prazer dele, e não para o prazer dos outros. Ele tá desprezo da Matrix. Ele vai ter o PCzinho dele para se divertir, para jogar, para fazer uma live, para conversar com o pessoal, para ter uns amigos dele ali no ambiente virtual, para fazer besteira. Ele não tá nem aí, entendeu? O cara, ele tá ali no jogo para se divertir. Você vê pessoas que estão presas na Matrix, que giram em torno de querer uma pepequinha, falando que tem um PC gamer, que gastaram 4, 5 mil no PC gamer pra jogar. Eu nunca vi. Eu tenho 20 anos da minha vida, hein? Vou fazer 21, eu nunca vi. É muito mais profundo. Você vê um cara que ele faz uma arte. Esse cara, ele... Vamos supor que ele mexe com marcenaria, que ele faça escultura. Ele trabalha ali no material para passar o tempo dele, também para conseguir uma grana. Claro que toda arte dá para vender, a não ser que você vire um acumulador. E isso vai gratificando, vai grandificando e vai fazendo com que ele veja valor e ele veja honra em si mesmo. Por quê? Porque é como Jesus viveu como um carpinteiro antes de começar a pregar. Antes de sair e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus, ele trabalhou com o pai dele como marceneiro, se eu não me engano, até a fase adulta dele. Eu não lembro com quantos anos um adulto se fazia um adulto, 2000 anos atrás. Mas o foco era o que? Era você ter a sua mente, o seu corpo trabalhando em conjunto para gerar algo, para criar algo. E você vê como isso reflete totalmente a Deus. Por quê? Porque Deus criou o mundo. Deus criou o mundo à sua forma, o homem à sua forma. E deu vida, né? Deu livre-arbítrio. O homem, ele tem o livre-arbítrio de fazer várias coisas. Ele pode tanto construir quanto destruir. Mas a maioria só usa o seu livre-arbítrio para poucas coisas, para viver uma vida fechada e pequena. Eu mesmo agora vou focar em adquirir um MetaQuest para ampliar o meu ambiente,
para eu ter mais espaço no ambiente limitado físico que eu tenho atualmente. Então eu vou ter meu PC, vou ter um MetaQuest, vou conseguir estar em ambientes de realidade virtual muito mais realistas, conseguir colocar mods no meu jogo, vai ser muito da hora. E isso é um prazer para mim. Tem envolvimento com a área sexual? Não, mas é um prazer. E isso que a maioria das pessoas, os boomers, os baby boomers, os geração Y, eles não entendem, eles estão focados na Matrix, eles querem viver gostoso e gozar, mas não viver gostoso que gratifique, é gozar, eu quero gozar. Ah! Ai, 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 o cara é muito louco quando ele tá dando risada sozinho gravando um áudio, um vídeo, né? Bom, depois que você tem esse leque, né? Um cara que ele tuna um carro para se divertir, para ter a sua paz, para ampliar o seu ambiente, o cara que ele faz o seu bunker, a diversão dele é montar uma casa autossuficiente que vai ter sua energia solar, vai ter o seu pequeno pomar, uma plantaçãozinha de uma horta, vai ter seus estoques de comida. O cara ele tá se divertindo, ele tá sentindo prazer naquilo, ele tá fazendo algo pro futuro dele. E ele não tá preso na Matrix de estar, vou acordar amanhã, vou trabalhar e pagar as contas e gastar minha grana com bebidas, vou gastar minha grana com qualquer idiotice aqui, que se lasque. Um homem que ele constrói as coisas e ele vê prazer nessas coisas, ele tá desperto. Vamos supor um cara que investe, ele focou em aumentar a renda dele, ele tá investindo um pouquinho ali, um cara que hoje em dia é inviável você com menos de 2.000 investir. Ideal mesmo é um cara já ganhar ali em média de 4.500 para cima para estar investindo, para ter uma qualidade de vida e ainda conseguir juntar uma grana pro futuro. E por isso que eu falo, né? Aumentou a renda para investir. O cara que ele está investindo, pensando no futuro, isso é prazeroso. Todo ato que uma pessoa faz em criar ou em proteger ou em obter é um prazer. Comer é um prazer, tudo é um prazer. Mas depende da forma como você faz isso. Bom, continuando, né? De uma forma simples, um cara que ele tá pensando em focando no futuro, que ele tá desperto e ele realmente entende o que ele quer para ele mesmo, ele não vai ter a corrida dos ratos infinitas que sempre todo mundo está nela. Se você olhar seus pais, eles viveram 20, 40, 50 anos da vida deles trabalhando em prol do quê? O que é que ele construiu? Olha para os seus parentes. Eles ainda trabalham, eles já têm uma certa idade, eles construíram uma casa, têm um carro. Você pergunta pra eles o que é que te dá prazer, eles não sabem dizer. Então é uma coisa muito limitante. Eles viveram uma vida de escravos, mas eles não sabem que eles viveram uma vida de escravos. Pra eles viveram normal, como qualquer pessoa. Mas hoje em dia as pessoas elas parecem que perderam elas não entendem mais que uma escravidão não é só não receber um salário e ter que trabalhar, mas escravidão é você trabalhar e receber o suficiente para se manter. Antigamente o escravo ele trabalhava, tinha comida e moradia. Hoje em dia você trabalha, tem uma casa e tem que pagar a sua comida, então já fica muito próximo a um limiar de escravidão. O prazer daquela pessoa foi viver uma vida escrava e ela não viu. Enquanto você pode muito bem chegar e se livrar disso, você tem esse poder. Hoje em dia os homens eles têm esse poder que as gerações anteriores não tiveram. Até a mulher hoje em dia tem isso, mas elas não enxergam de uma forma boa para elas. Elas fazem com que isso se torne uma escravidão para elas mesmas. E isso é complicado. Mas meu tema aqui de vídeo é para homens, é focado para machosferas. Então eu vou falar aqui o que para mim vai dar certo no longo prazo, o que eu vejo que vai ser prazeroso para mim. Eu vou estar daqui em 2 anos, depois de já ter juntado uma boa grana, vou me mandar para a Austrália, vou deixar meu PCzinho pro meu irmão mais novo, vou deixar ele se divertir,
Enquanto isso é só meu, eu só eu uso. Ele tem que entender que o mundo é capitalista e as poucas concessões que ele vai receber vai ser mera sorte. Então eu sempre boto isso na cabeça do meu irmão mais novo, que ele só vai ter as coisas dele à medida do que ele gera aquelas coisas pra ele. Então se ele tem um bom comportamento, ele gerou uma consequência. Se ele tem um mau comportamento, ele gerou uma má consequência pra ele mesmo. Eu sempre ensino isso a ele. Então, nesse momento que eu tenho meu PC, eu uso o PC, é meu, ele não encosta. Quando eu estiver capando o gato, eu vou deixar com ele para ele se divertir. Ele é um garoto muito novo. Eu sou 12 anos mais velho que o meu irmão mais novo. Então, eu vou deixar pra ele. Ele vai ter o tempo de uso do PC. Se o PC queimar e ele tiver grana para consertar, aí é problema dele, não é? Não tô nem aí. Quando eu me mudar pra Austrália, eu vou ter uma boa renda online. Vou chegar lá, vou alugar uma casinha, procurar uns terrenos baratos. Depois que eu achar uns terrenos baratos, vou focar em preparar o terreno, construir uma casinha, fazer minha bunker peel e deixando tudo bonito. Depois de uns 2 anos que eu vou querer realmente lá na Austrália começar a investir nesse terreno e aí construir a casa, construir tudo. Porque eu sei que é muito mais barato construir uma casa lá do que você comprar uma pronta. Uma pronta lá tá mais de 300 mil, uma casa que nem é tão boa. Eu tava analisando. Depois disso eu vou focar em pegar meu Corvetinho, pegar uma Kawasaki Ninja. Não precisa ser o melhor, né? Ah, vou pegar um esportivo, vou pegar uma supermoto. Não, uma Kawasaki Ninja. Você acha 3 mil usada, um Corvette ali na Austrália, você acha uns 30 mil usado, um Corvette 2013, C6, um carro topzão assim pra você fazer modificação, pra se divertir, pra tunar mesmo. Esses carros tem esses carros são muito bem conservados, bem mais do que um carro popular, porque eles consomem mais combustível. E o dono, um cara que ele tá em país de primeiro mundo, ele não vai ter um Corvette e pronto. Ele vai ter um Corvette, ele vai ter um SUV, ele vai ter um carro mais econômico ali pro dia a dia. Então você vai achar Corvettes com 30, 100 mil milhas. Isso é pouquíssimo comparado a um carro popular que já pode ter em 10 ou 15 anos rodado 2 vezes o cronômetro lá de quilometragem. Esqueci o nome disso. Bom, se você parar para analisar, um Corvetinho, um parco, certo nível de conservado, vou criar na minha garagem minha própria mecânicazinha, comprar minhas ferramentas. Isso para mim vai ser um mundo mais, como eu posso dizer, prazeroso. Eu vou ter meu ambiente ali do jeito que eu quis produzir. Eu vou ter meu quarto da minha forma, minha cozinha da minha forma, minha sala da minha forma, minha mecânica na garagem da minha forma. Eu vou ter uma piscina da minha forma e ninguém vai estar lá para me atrasar, para tomar metade do que eu tenho, para me ferrar. E até isso, até mesmo porque daqui 1 ou 2 anos já vai ser muito comum achar em lojas de eletrodomésticos ou até mesmo lojas de celulares androides, não androides celulares, androides humanoides, robôs autônomos com inteligência artificial que vão conseguir fazer manutenção, que vão conseguir fazer assim, manutenção da higiene, da limpeza da casa, cozinhar, fazer várias coisas no ambiente dentro de casa. E aí, qual é a utilidade de uma mulher num mundo onde eu tenho um Android que vai fazer tudo que eu mandar e não vai dar um pio, não vai me consumir recursos a não ser o que eu paguei de entrada nele? Às vezes vai ter 10, 15 anos de garantia um desse. Vai ser lindo de se ter, vai ser uma coisa que eu vou falar, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, sem encheção de saco, sem nada. Então, uma coisa que eu falo para todos vocês: estar desperto com a minha idade foi uma bênção para mim. E eu vou criar meu mundo da minha forma que me gere prazer. E é isso. Foi um vídeo de opinião, eu falei o que veio na minha cabeça. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do vídeo, considere comentar, dar um like.
se inscrever e também compartilhar com alguém que já está desperto, né? Não vai compartilhar isso aqui com o Bonobo para ele denunciar meu canal que nem tá começando, para eu perder engajamento, perder assim realmente pessoas que gostariam de estar ouvindo pessoas novas nessa área e novas ideias, novas mentes, né? Porque a área de conteúdo, desse conteúdo que eu tô gerando, não tem pessoas muito novas. Se tem, são poucos que estão produzindo porque eu não vejo. O que vai ter mais de novo que eu assisto é o cara que faz o Coruja. O Raccoon nem tá mais, eu vejo uns vídeos do Raccoon que ficam repostando, mas o Raccoon parou de fazer vídeo já tem muitos anos. Então, considere compartilhar com pessoas que tenham já mente para esse conteúdo e não pessoas que estão dormindo. Senão eu vou tomar uma ban, vou perder engajamento e eu vou me ferrar. Bom, falou pessoal, ótimo dia a todos, ótima noite a todos e até o próximo vídeo.